Meu nome é Jay, e tive uma experiência de quase morte. Minha história começa no lado sul de Chicago, onde vivíamos no distrito de Inglewood, uma parte bastante perigosa da cidade. Eu vivenciei uma montanha-russa de emoções e eventos durante minha infância, todos os quais me deram a força para sobreviver e chegar a este momento. Meu pai era um homem de família, mas, na maior parte, ele vendia drogas, o que não era aceito pela minha mãe, minha avó e meu avô, que viviam conosco. Nossa casa era frequentemente alvo de operações policiais. No entanto, tudo o que eu estava experimentando na época me deu forças para lidar com o que vinha a seguir. Conheci a mãe dos meus 4 filhos, nos envolvemos, e eventualmente engravidamos da minha filha mais velha. Minha parceira queria se mudar para Ohio, então partimos, em busca de novos ares. Era um mundo totalmente diferente para mim, acostumado apenas ao lado sul de Chicago. A situação começou a ficar difícil, eu sentia saudades de casa, e percebi uma mudança não apenas no ambiente, mas também em mim e no meu relacionamento. Acabamos ficando na casa dos pais dela, que na época não gostavam muito de mim. Foi um período estressante, e cerca de um ano depois conseguimos nosso próprio lugar. Foi aí que as coisas começaram a complicar. Tivemos um desentendimento, o início do fim do nosso relacionamento. De repente, meu pai ligou e disse que minha avó não estava bem. Mais tarde naquele dia, ele ligou novamente e disse que ela faleceu. Fomos lá, velar minha avó, mas eu não processei o luto. A vida tinha que continuar, pelo menos era o que eu pensava na época. Alguns meses se passaram, e minha parceira ficou grávida novamente. Ela estava chateada comigo, sentia que sua carreira estava sendo prejudicada, e a culpa era minha. Tivemos uma discussão, ela tirou o anel, colocou-o na mesa e disse que o noivado acabou. Fiquei arrasado, um pouco chocado, ainda meio entorpecido pela morte da minha avó no ano anterior. Agora meu relacionamento havia acabado, e então antes que eu pudesse processar todas essas coisas ruins acontecendo, veio mais uma notícia: meu primo havia falecido. Enquanto nos ajustávamos a tudo isso, ainda sem espaço para o luto, tive que correr e me esforçar para conseguir um emprego, cuidar da minha família. Voltei a trabalhar para a Coca-Cola, e por volta de 2005 tive que fazer um exame de rotina para o trabalho. O médico disse que eu tinha lúpus, algo que poderia ser fatal. Não tive tempo para me preocupar com isso, continuei no piloto automático, apenas trabalhando. De repente, houve outra morte na família, foi então que me descobri numa depressão severa e ansiedade. Enquanto lidava com os problemas com a mãe dos meus filhos, terminamos o relacionamento. Surgiram questões de custódia, indo e voltando ao tribunal, colocando mais pressão sobre mim. Ano após ano, parecia que havia uma morte na família, bisavó, tio-avô, primo, outro primo. Parecia interminável, e tudo o que eu podia fazer era continuar. Por volta de 2013, fui ao médico para um check-up e descobri que tinha um coágulo sanguíneo pulmonar. Disseram-me que poderia ser fatal, mas novamente, não dei muita importância. Continuei tomando os medicamentos, além de ervas e meditação, que eram as coisas que me mantinham em movimento. Com o tempo, comecei a ficar doente no trabalho, sofrendo ataques de ansiedade diariamente. No final de 2015 ou início de 2016, fui ao médico para outro check-up por causa de dores no peito. Disseram que eu tinha angina, uma fraqueza do músculo cardíaco. Ignorei, continuei trabalhando muito para sustentar minha família. Um dia, ao voltar do trabalho em 18 de agosto de 2016, meu peito estava estranho. Não sentia dor, mas algo estava errado. Liguei para minha mãe e meus amigos, e de repente acordei no hospital cerca de uma semana depois. Eu não tinha ideia do que havia acontecido. Ao abrir os olhos, vi uma luminosidade radiante ao redor da minha família, que reconheci como amor. Os médicos perguntaram se eu sabia onde estava e por que estava ali. Disseram que tive um ataque cardíaco, que morri e voltei. Não dei muita importância, estava lá com tubos por todo o corpo, marcas no peito do desfibrilador. Conforme recuperava a consciência, vi meu amigo, sua esposa e meus filhos ao meu lado. A esposa dele segurava minha mão e pediu para apertar se eu a reconhecesse. Apertei, e depois apaguei novamente. A cada vez que recuperava a consciência, eles me contavam o que aconteceu. Disseram que eu dirigi até o hospital naquela noite, estacionei o carro, entrei nas portas da emergência e desmaiei, entrando em parada cardíaca. Tive que ser ressuscitado 2 vezes, colocaram um stem no meu coração para estabilizar, e então fui transferido para o Riverside Hospital aqui em Columbus. Quando cheguei lá, meus olhos se abriram e eu estava lutando, então eles continuaram tentando me salvar. Chamaram minha mãe, a família, disseram que alguém precisava estar comigo, pois não parecia bom. Era a madrugada do dia 19 de agosto de 2016.
Eles trabalharam em mim por cerca de meia hora, enquanto minha mãe e minha família se preparavam para vir até o hospital. No entanto, receberam uma ligação informando que eu havia falecido e que não havia mais nada a ser feito. Minha mãe não acreditou, mas decidiram seguir para o hospital de qualquer maneira. Quando chegaram, minha mãe, ao descer do elevador, foi recebida pela mãe dos meus filhos e por um grupo de conhecidos. Ela perguntou pelo seu bebê, e meus filhos disseram que eu já estava morto o dia todo. Minha mãe desabou em lágrimas, sem acreditar no que estava acontecendo. Eles foram até o meu quarto, onde eu estava conectado a todos os tipos de tubos, e o médico disse a eles para desconectar a máquina e encerrar oficialmente. Minha filha, com 18 anos na época, disse, ainda não e insistiu que eu ainda estava ali. Mesmo com a certeza de que eu havia partido, ela pediu para esperarem mais alguns dias. Fizeram os preparativos funerários, minha empresa já tinha redigido as condolências para minha família, e todos começaram a limpar minha casa. No entanto, na manhã seguinte, os médicos ligaram e disseram que haviam detectado um pulso fraco. Houve uma mistura de surpresa e alegria, mas também incerteza sobre a qualidade da minha vida, pois estive sem oxigênio no cérebro por um dia inteiro. Mantiveram-me em coma induzido para que meus órgãos se recuperassem. Enquanto estava nesse estado, experimentei um descanso como nunca antes. Minha mente estava clara, sem preocupações, sem dor. A mulher que eu havia começado a namorar em dezembro de 2015 estava ao meu lado quando acordei, assim como a tia dos meus filhos. Passei a ter que reaprender a andar, falar, escrever e várias habilidades cognitivas. Iniciei a terapia com pequenos passos, literalmente, deslizando pelos degraus. Depois de cerca de 1 mês e meio, recebi alta do hospital. Olhei para o céu como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Nada parecia familiar, era como se eu fosse um bebê recém-nascido, novo para tudo. Cada emoção, cada sensação física, era uma experiência nova. Descobri, da maneira mais difícil, que minha vida não recomeçou apenas fisicamente, mas espiritual, emocional e mentalmente. Tive que recomeçar, reaprender a dirigir, acostumar-me a não usar parte do meu lado esquerdo até o joelho. O lúpus ainda estava presente, não havia desaparecido. Era um lembrete constante da batalha que enfrentei. A vida, de alguma forma, tinha me dado uma segunda chance, mas isso não significava que as dificuldades tinham desaparecido. Ainda me via lidando com as questões de custódia, os altos e baixos emocionais, e a tristeza contínua pelas perdas na família. No entanto, algo dentro de mim mudou. Minha perspectiva se ampliou, e eu comecei a perceber a fragilidade e a preciosidade da vida de uma maneira mais profunda. A experiência de quase morte trouxe uma clareza espiritual e um apreço renovado pela existência. Enquanto me adaptava à minha nova realidade, refleti sobre a visão que tive durante meu período em coma. A lembrança daquele túnel âmbar, das pessoas estendendo as mãos, e a visão do planeta com uma energia pulsante ecoavam em minha mente. Descobri que o que pensei ser um buraco de minhoca era, na verdade, a galáxia de Andrômeda. Isso adicionou uma camada de significado à minha experiência, pois percebi que havia testemunhado algo além do nosso mundo. A vida continuou, e eu me vi reconstruindo não apenas meu corpo, mas também meu espírito. A mulher que aceitou minha proposta enquanto eu estava no hospital permaneceu ao meu lado. O casamento se tornou um farol de esperança em meio às tempestades da vida. Cada passo, cada palavra que reaprendi a pronunciar, tornou-se uma celebração da resiliência humana. Encontrei força nas pequenas vitórias diárias, e minha jornada de superação tornou-se uma fonte de inspiração para outros. A vida nunca mais seria a mesma, e eu aprendi a abraçar cada momento com gratidão. A experiência de quase morte não apenas mudou minha visão de mundo, mas me deu uma nova apreciação pela fragilidade da existência e pela incrível capacidade de recomeço que reside dentro de cada um de nós. Quer continuar assistindo a outros testemunhos como este? Clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo na sua tela.